Vamos lá, estamos falando sobre oração. Amém? Vamos fechar essa série depois com uma vigília e vamos fazer a leitura toda da Bíblia. Quem pode dizer amém? Tá? Quero incentivar vocês. Nessa cidade com certeza vai ser o recorde. Então vamos até registrar. Vou chamar a gente, vamos fazer uma leitura grande da Bíblia. Vou até ligar para alguns que queiram participar, né, também de fora. Mas cada um vai pegar um trechinho e a gente vai fazer uma leitura. Não dá 5 minutos. Se a gente pegar todo mundo da igreja, dá até menos. Vamos fazer ao mesmo tempo, para ficar igual voz de muitas águas, sabe? Todo mundo proclamando a palavra junto. Já imaginou que bênção? Se a palavra de Deus é viva, eficaz, tem todas as promessas para a sua vida, já imaginou você estar num ambiente profético, onde a palavra está sendo declarada pelos seus irmãos e por você? Não vai ser legal? Já imaginou? Meu efeito na minha cabeça, aí amém no final, aí vai ser bom demais. Amém, amados? Quero te incentivar em nome de Jesus. Provavelmente a gente faz em junho, tá? Meus filhos estão esperando vigília, porque na verdade eles querem ficar aqui na igreja brincando com os amigos a noite inteira. Mas vamos investir em oração, vamos focar em oração. Muito vale a oração do justo em seus efeitos. Amém? Vamos lá. Então, por que é importante a oração? A igreja começou com oração. Leia o texto de Atos comigo, por favor. Atos 1,14 diz: perseveraram unânimes com as mulheres, com Maria, com a mãe de Jesus e com os irmãos dele. A igreja começou em oração. Jesus, a disciplina espiritual, vocês vão ver domingo, eu vou falar sobre Jesus e oração. A disciplina espiritual mais presente da vida dele foi a oração. Era falar com Deus, tefilar. Vai, próximo. Segundo Marcos 11:17, também os ensinava e dizia, né, Jesus falando, a minha casa... Peraí, vocês estão meio tristes, chacoalha quem está do seu lado, fala, eu sei que está esfriando, irmão. Né? Semana que vem é mais frio ainda, vocês viram a previsão, né? Então, prepara os corações. Né? Vai, também não está escrito, a minha casa será chamada? Se a casa do Senhor no que diz respeito a tempo é chamada de casa de oração, quando eu vir numa igreja tem que ter oração. Amém, amados? Se eu sou a casa do Novo Testamento, eu também tenho que ser um lugar de oração. Glórias a Deus. E não pode ser transformado num covil de ladrões salteadores. Quando eu ministrei exatamente esse texto, eu expliquei o que acontecia no templo. Eles trocavam sacrifícios. Vai, próximo. Toda essa série, a gente entende que os apóstolos se consagravam para a oração. É o que a gente tem que se consagrar também em nome de Jesus. Como líderes, a gente tem que ter o nosso tempo de devoção, de consagração, de estar nos colocando com Deus. Pastor, eu não sou o líder, todo cristão é um líder, que a Bíblia diz que nós seríamos colocados como cabeça e não cauda. Não sabeis vós, Pedro falando que sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, olha o que os apóstolos falaram a respeito deles. Lê lá comigo, por favor. E quanto a nós? E ao ministério da palavra. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Próximo, para fazer um review rápido. Então você que, quem sabe está vindo pela primeira vez, para eu te contextualizar, geralmente quando eu trago uma palavra de ensino aqui, na maioria das vezes eu vou no original da Bíblia de como é o significado da palavra. A melhor forma de eu ilustrar isso é que as letras em hebraico, como a Bíblia foi escrita, ela foi escrita em pictogramas, em desenhos. Amém, amados? A forma boa de entender é como se você olhasse para a Bíblia e tem um monte de emoji, para a nossa linguagem de hoje. Então, um símbolo. O símbolo muitas vezes não me fala o contexto das coisas. Eu exemplifiquei no domingo, vou usar a mesma ilustração, que, por exemplo, se eu mando uma mensagem para alguém e tem lá um monte de palminha, eu mando uma mensagem lá para o Jamerson, um monte de palminha, o que você vai imaginar que está acontecendo? Pode ser que eu esteja parabenizando ele por algo, pode ser sim ou não? Dependendo de quem te mandou um monte de palminha, você conhece a pessoa e fala, está tirando sarro de mim. É ou não é? Está sendo sarcástico, sim ou não? Mas se dentro do contexto eu entender que hoje é o aniversário, não é o caso, mas que hoje é o aniversário do Jamerson, o que você vai achar que eu estou fazendo mandando um monte de palminha para ele? Que é o quê? O aniversário, e eu estou fazendo o quê? Dando os parabéns. Faz sentido? Então na Bíblia da mesma forma, como é que eu entendo o significado de um conceito de uma palavra? Primeiro eu vejo quais os emojis que tem lá, ou quais os pictogramas, aqueles desenhos que simbolizam uma letra, simbolizam um número e simbolizam uma figura que representa algo. E eu também vejo o contexto onde ele apareceu pela primeira vez. Como eu contei para você, se eu mando só as palminhas para o Jamer, você vai saber que está batendo palma para alguma coisa. É fácil de entender porque é um símbolo. Mas qual é o contexto que ele está inserido? E aí ele está inserido no contexto. Aniversário dele, entendi. Faz sentido, amados?
Então, dessa forma, eu fui explicando cada uma das palavras que são oração na Bíblia, ou 6 que eu peguei, que são mais usadas no contexto de oração. A primeira aqui, o que é oração, pastor? Oração é tefilá, a palavra no hebraico que significa, literalmente, é a marca de uma declaração que eu faço, olha lá, ó, que me guia para a graça de Deus. Então, todas as vezes que eu oro, eu estou exercendo a minha fé, porque eu estou falando com alguém que eu não estou vendo. E sem fé é impossível. Então, toda oração que eu faço a Deus, eu já estou agradando o coração de Deus, porque está demandando algum nível de... você fala fé, algum nível de fé. E a oração que eu faço é a marca da declaração que vai me guiar para a graça de Deus. Por isso que no Novo Testamento você vai ver o apóstolo Paulo falar, orai sem cessar. Orai com o seu entendimento, mas também orai em espírito. Então faz as declarações que você tem que fazer com o seu entendimento, mas também faz as declarações no espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, ele conhece a vontade de Deus. Amém, amados? Consegui me fazer entender? Então a primeira palavra é a mais usada por oração em toda a Bíblia, essa daí. Vai, segundo, próximo. Depois eu pulei para a última, que eu coloquei depois só, mas foi importante, né? Que o pastor Eduardo gosta, né, pastor Eduardo? Intercessão. O que é interceder, pastor? Interceder é quando eu vejo algo e eu trago uma marca, a própria cruz, que guia a pessoa para um outro lugar, ou dá uma nova direção para a pessoa. Quem é pai ou mãe aqui? Ou quem gosta de alguma pessoa e Deus já te despertou para você orar por ela? Você fala, tem alguma coisa, vou mandar uma mensagem para a pessoa, ver se ela está bem. Alguém já aconteceu isso? O que é isso? Atar, interceder. Eu percebo ou vejo algo, então eu vou lá e coloco uma marca, a própria cruz, para direcionar a pessoa para algum lugar. Amém, amados? Vai, estou na última palavra dessa série, vamos. Súplica, né? O que é uma súplica? É a marca, o sinal que protege, ativa a vida e a graça de Deus. É aquela questão que tem que ter envolvimento, tem que ter coisas. Quem tem uma família com mais de 2 irmãos? Então você já se envolveu em confusão, sim ou não? Com certeza. E aí quem é que vai suplicar, falar com os pais, explicar a situação? Geralmente é quem tem mais intimidade, quem está com a ficha limpa, não é isso? Súplica é isso, quando eu me envolvo em algo para pedir para Deus. No original, como eu falei, marca o sinal que protege e ativa a vida e a graça de Deus. Uma súplica. Próximo, o depois é misericórdia, o pedido de misericórdia, ou de proteção, que é a palavra ali, ó, Shanem, ou Canem, que é a proteção que dá vida e revelação da graça. Ou seja, quando eu estou pedindo misericórdia para o Senhor, eu estou pedindo a proteção da vida e da graça, o que revela a graça de Deus sobre mim. Pedido, Senhor, tem misericórdia de mim. Amém, amados? Como meu filho leu aqui, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então eu posso pedir para Deus. Hoje aconteceu uma situação lá em casa, aí falaram assim para meus filhos, Deus está triste com vocês, não pode fazer isso. Eles brigaram lá, né? Deus está triste com você, e não foi nenhuma má intenção, falou assim, com amor, falando para meus filhos, instruindo. Aí depois eu tirei e eu falei, papai quer explicar uma coisa para vocês. Vocês deram um péssimo testemunho brigando em casa. Que a moça que estava lá teve que corrigir vocês. Eu entendo que são crianças, eu quero explicar para vocês, Deus não está bravo com vocês. Deus ama vocês, sempre. Não tem nada que vocês vão fazer que vai mudar o que Deus pensa a seu respeito. Amém, amados? Mas eu quero explicar uma coisa feia que vocês fizeram. Representando a Deus nessa terra, vocês deram um mau testemunho para uma pessoa. E isso é muito triste. Porque Ele quer ser representado através da postura de vocês. Estão aqui, amados? Amém? O clamar a Deus no sentido de pedir misericórdia, né? É literalmente isso. Eu saber que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a vida a cada manhã. Que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha? Então eu nunca sou indigno de me apresentar diante de Deus, eu nunca estou indigno para com Deus, porque Deus não me vê com essa perspectiva. Ele sabe que vai melhorar. Eu corrijo meus filhos, obviamente, mas eu não vou, não é mais meu filho. Isso é coisa que é desequilibrada, é coisa que não tem Jesus, não entende as coisas. Não tem como deixar de ser quem você fez. Nasceu, é seu para sempre. É ou não é verdade? Amém, amados? Amém? Né? Paulo usa uma alusão, fazendo um parênteses, posso fazer rápido? Em Romanos, quando ele fala assim, não sabeis vós que foi receber este espírito de adoção, pelo qual chamam Abba, Pai. Aquela carta ela é bem específica para aquele povo, porque na lei romana, você podia
Se viesse uma menina, você podia jogar fora a filha. Se viesse um menino e fosse fraco, você não quisesse, você podia. Mas nunca, se você adotasse, você tinha o direito de desadotar. Adotou, é seu para sempre. Nós somos adotados. Amém? Mesmo não sendo judeus do povo santo, fomos inseridos na videira verdadeira. Amém? Conseguiu me fazer entender? E as misericórdias renovam. Eu posso pedir para Deus. Glória a Deus. Próximo, vamos lá. Ótimo. Xalau que eu ministrei no último domingo. Domingo foi isso, né? Que a palavra é a consumação daquilo que você vê e te guia. Que é pedir ou perguntar para Deus. Fora tefilá, que eu falei que é o que a gente sempre faz, orar a Deus. Quando você vai tefilá, orar a Deus, uma das coisas que quase sempre você vai fazer é isso aí. Xalau ou xaléu, que é pedir para Deus. Quem já pediu alguma coisa para Deus? Quem já perguntou alguma coisa para Deus? É óbvio. Quase que assim, né? Chega e daí, Deus me ajude nisso, como eu posso fazer isso? E o que é esse perguntar para Deus? Perguntar para Deus é a consumação daquilo que você vê e te guia para algo. Por que você está dizendo isso e por que é tão importante a gente saber o significado dessa palavra, pastor? O que eu ministrei é assim, ó, deixa eu dar um exemplo para vocês, posso ou não? Alguém já chegou numa concessionária e falou assim, ô querido, tudo bem? Cumprimenta o vendedor e fala, você pode me dar esse carro? Alguém já fez isso ou não? Alguém já pediu ou não? Nunca ninguém fez isso ou não? E nem foram na imobiliária e falaram, ô querido, tudo bem, tudo jóia, você tem uma casa de um tamanho assim, de um formato assim, tantos metros, tantos quartos, tem então você pode me dar? Alguém já pediu assim ou não? Não. Quem já pediu quem é um filho e já pediu um carro para o pai ou para a mãe? Só uma pessoa? Um monte, né? Hoje eu estava saindo lá, meu filho, não sei porque que ele gosta de BMW, Josué, ele saindo do restaurante que a gente foi comer, aqui do lado ele, ai, cadê minha BMW? Primeiro, você não tem idade, segundo, não sei se eu vou te dar uma BMW, mas, amém. Mas por que você está dizendo isso, pastor? O que é isso, ó, essa palavra pedir? A consumação daquilo que você vê e te guia. Por que você nunca pediu para o vendedor da concessionária um carro? Porque você não vê a possibilidade dele te dar um carro. Estou conseguindo fazer entender? Por que você está falando isso, pastor? Porque saber entender isso é importante diante de Deus. Porque se existe essa palavra, ela está no contexto realmente de pedir a Deus, Deus pode tudo. Deus pode tudo. Eu não tenho quem pedir, eu terminei com esse versículo. Pedir, dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Amém, amados? E é literalmente isso. Por que eu posso me achegar diante de Deus? Posso descer, filmagem? Glória a Deus. Por que eu posso me achegar diante de Deus e falar qualquer coisa para Ele? Eu posso pedir para Deus. Porque Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode mudar todos os cenários, Deus pode transformar todas as vidas, Deus pode fazer o que ninguém pode fazer. Deus nunca vai invadir o arbítrio, a vontade ou o desejo da pessoa. Se eu quiser negar a Deus pro resto da minha vida, Ele me ama tanto que Ele vai permitir. Mas eu posso pedir. Muito vale a oração do justo em seus efeitos. Quem crê? Esses dias, amém. Não vai dar tempo de contar esse exemplo, deixo para um outro dia. Mas, ok. Oração vale muito. Amém, amados? Se permitir que orar. Ok. Todos os pedidos. Vamos para a última agora das 6 palavras. Olha lá. Foi alguns minutos explicando todas. Então, pode voltar, meu Samuel. Então, as palavras são todas aí, tá? Oração, súplica, misericórdia, pedido, intercessão. E hoje eu vou falar sobre clamor. Hoje eu vou falar sobre clamor. Por que você gritou, pastor? Porque clamar é gritar mesmo. Então, eu quero desmistificar algo que ninguém fica chateado. Não fique chateado comigo. Mas a Bíblia fala de diversas vezes de clamor. E clamor é gritar mesmo, mas Deus não é surdo, eu sei. Ele sabe a palavra antes de chegar na tua boca. Mas o meu clamor vai mostrar o quanto eu estou envolvido naquilo. Hoje eu quero explicar sobre o clamor. Posso ouvir um amém? É a última dessa série, depois começamos disciplinas de Jesus de oração, oração no Novo Testamento, e daí a gente fecha com uma vigília ou alguma coisa. Então mais uns 2 domingos, pode ser? Na quinta a gente vai transitando. Vamos lá, próximo. Então tá. Clamor. Primeira coisa, o seu clamor chega a Deus. Né? Clamar é essa palavra zak ou tzak, né? A mesma raiz. E o contexto que ela está inserida, ou a história para a gente entender essas figuras, esses emojis, ela está aqui, ó, Gênesis 18, 21. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse, que é vindo até, e se assim não é, aqui é Deus falando sobre o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra.
Então o contexto é bem interessante. Deus está falando, eu estou ouvindo gritos lá da terra, eu estou vendo coisas acontecendo na terra. Aí você sabe que ele desce mesmo na terra e vai lá olhar como as coisas estão acontecendo. Onde você vai ficar nessa história, pastor? Eu vou exemplificar. Ali não dá boas coisas, amém, amados? Mas eu quero exemplificar e mostrar algo bem claro aqui, ó. Deus escuta o seu clamor. Deus escuta o seu clamor. A Bíblia diz que chega ao Senhor o clamor. Você vai ver em Lamentações aparece clamor, em Isaías aparece clamor, aparece a palavra, e em diversas outras o grito. O povo gritar. Alguém já gritou com você? Sim ou não? Minha pergunta é, chamou a tua atenção ou não? Não estou falando para bem ou para mal, mas chamou a tua atenção, sim ou não? Chamou a atenção. O gritar é essa expressão da minha alma e da minha declaração de tornar ela amplificada, demonstrando da preocupação, do quanto isso é importante para mim. Amém, amados? Grita. Quem já gritou de raiva? Os outros não, como tem santo aqui, aleluia, que glória a Deus. Né? Pena que é mentira, né? Agora não é um justo sequer. Quem já gritou de raiva? E de alegria? Claro, você está no... Desculpe, né? Você lê um negócio, nunca aconteceu? Alguém pessoa está lá, você fala, o que aconteceu, irmão? Tá bem, não? Não posso falar. Não é? Chega a Deus o nosso clamor. O que é importante a gente perceber isso? Há níveis de oração, há lugares de oração onde eu devo me envolver de uma certa maneira em que eu quero chamar a atenção dos céus. Não adianta eu falar que é diferente, porque Deus vê a postura. Lembra que a gente fez a série sobre posturas diante de Deus, né? Deus vê a postura, então... Todo mundo quer algo de Deus. A Bíblia conta que um homem estava lá gritando. Não estava? Filho de Davi! Filho de Davi! Tem misericórdia de mim! Importunou todo mundo. Mas chegou em Jesus ou não? Sim ou não? Quantos cegos será? Não queriam ter chego perto, escutaram um agito, escutaram o tumulto e não tiveram a ousadia de clamar. Que o Senhor te dê graça em nome de Jesus. Amém, amados? Tem coisa que você faz e você se destaca da multidão. Não posso. Vocês vão ver o final como é que vai ser. Não é tão bom, mas te mostra de clamor. Conseguiu me fazer entender? Então seu clamor chega a Deus. Né? Ele chega a Deus. Todas as vezes que você faz algo expressando mesmo, chega a Deus. Né? Precisa gritar, pastor? Não. Não pode gritar? A Bíblia não fala nada disso. A gente grita, clama. Tem diversas passagens. Amém? Vou mostrar até... Ok, vamos seguir. Você vai ver no final. Vai, próximo. Além disso, de chegar a Deus, Deus ouve o seu clamor. Neemias 9 diz assim: viste a aflição de nossos pais no Egito, contanto quando ele estava contando para o povo a história de como o povo de Israel foi liberto e as coisas que Deus fez. Aí ele fala assim, ó, e lhes ouviste? E lhes ouviste? Junto ao Mar Vermelho, lembra da situação do Mar Vermelho? Eles saíram, eles estavam naquele lugar, de repente os egípcios resolvem que eles vão atrás dele de novo. Alguns meses depois, eles estão acampados diante do Mar Vermelho, eles os veem com os carros de cavalo e todas as coisas, agora vão matar. O que vai acontecer? Vistes a sua aflição, mas ouvistes o seu clamor. Em situações de desespero, você pode clamar. Você pode clamar. Amém, amados? Não estou falando para você ser um louco, né? Mas às vezes você precisa... A gente vive numa temporada assim, onde a apatia é gigantesca. Onde tudo é normal, a gente não se assusta com mais nada, a gente não liga muito para nada, a alma já viu muitas coisas. Amém, amados? Aí eu às vezes me assusto e é o que eu ministro e falo muitas vezes para vocês aqui, ó. Porque daí eu vou ver lá um jogo de futebol, eu também gosto de ver jogo de futebol, faz tempo que eu não vou ver, mas uma hora eu vou ver. Faz alguns anos que eu não vou no campo. Não faz anos, faz um ano, eu fui ano passado com meu filho, acho. Ou ano retrasado, eu não sei, em algum período da história. Faz menos de 9 anos, porque o Isaac já tinha nascido. Levei. Aí você vê gente gritando, vê ou não vê? Vê ou não vê, amados? Grita quando algo está ruim. Grita quando algo está bom, não é assim? Sim ou não? E aí eu vejo, às vezes, que a gente não tem esse mesmo envolvimento de alma diante do Senhor.
Eu quero ter isso registrado em nome de Jesus. O maior grito de alegria eu dei para Deus. O maior grito de desespero eu também tenho que ter dado para Deus. Porque se eu dou para homens, eu estou com a minha esperança aqui, eles que vão me ajudar. O homem tem limitação no que ele pode me ajudar. Deus não. E se eu grito, chega em Deus. Então não fique bravo. Eu não sou tão pentecostal igual os outros. Irmãos! Eu não sou desses daí. Eu gosto do meu estilo assim. Mas às vezes eu grito. Amém, amados? Amém? Pergunto para quem está do seu lado. Fala, e você, meu irmão? Fala assim, você grita para quê? Né? Quem sabe você está do lado do seu marido, da sua esposa, você sabe para que eu grito. Né? Para você, mas repreenda isso em nome de Jesus. Né? Em vez de falar, céu não sei o que lá, sua não sei o que lá, né? Vai para um outro lugar e grita, Senhor, muda! Muda a mim, né? Se o Senhor quiser, o outro lá, porque eu não tenho poder de mudar ninguém, mas eu posso gritar para Ele me mudar. Me ajuda a morrer. Estou muito vivo. Amém? Glória a Deus. Próximo. Então, seu clamor chega a Deus, Deus ouve o seu clamor, e aqui eu gosto muito. Peguei depois, fazendo os estudos. Salmo 9 foi o último que eu coloquei dos versículos. Salmo 9, 12. Pois aquele que... Quero sangue. Quem lembra da série que eu fiz sangue? Sangue tem vida, sangue é vida, sangue fala. Amém, amados? Sangue fala. Sangue é a moeda de troca no mundo espiritual. Amém? Ele pergunta, fala que o sangue de Abel fala até hoje. Da morte que ele teve de um justo. Ok? Sangue fala. Amém? Então, olha lá, ó. Pois aquele que lembra-se deles e não se esquece do... Glória a Deus. Se algo já moveu a minha alma a ponto de eu clamar para Deus, não importa em que tempo isso aconteceu, Deus não esquece. Você não fica feliz, amados? A gente sofre injustiça, a gente passa a coisa, mas Deus não esquece. Chega no Senhor, Ele ouve e Ele se lembra. Já devia ser um motivo para a gente ficar tranquilo. Chegou minha carta lá para o chefão, ele está lá, vai resolver. Eu gritei, ele ouviu. Às vezes é assim, amados. Não que você... Amém, amados? Se você quer se destacar, é assim que a gente faz para puxar a atenção. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu estivesse sorteando ou dando algo aqui, perguntasse, vamos pressupor que aqui fosse uma, sei lá, seja lá o que for. Todo mundo, um celular, um iPhone, que número que está o iPhone agora? 16. Se fosse um iPhone 16, eu falasse, quem quer? Eu garanto para vocês que ia sair grito aqui. Sim ou não? Sim ou não? Se você soubesse ainda que quando eu mostrasse quem falasse primeiro ganha, minha pergunta é, você gritaria baixo ou alto? Está vendo como a gente se move por um monte de coisa às vezes? E não clama pelo que tem que clamar? Amém. Amém? Não estou fazendo pegadinha, eu estou querendo só mostrar para vocês como há algo de busca. A gente vê com esse homem que fica clamando, filho de Davi, Jesus fala, quem é? Porque tem alguém que está mais interessado do que todos os outros. É ou não é? Pelo menos está demonstrando isso, né? Meu Deus, 6:27. Estamos bem? Então vai, próximo. Deus se lembra do meu clamor. Vai, pode ir. Clamar ao Senhor. O que é? Então gritar mesmo, pedir uma intervenção, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor, e este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei e justiça, e eis aí clamor. Nós precisamos clamar por intervenção divina. Pensa um período da história, já houveram outros, mas da nossa, pelo menos da minha de vida, assim, tendo consciência, um período que a gente tem que clamar pela nossa nação. Sim ou não? Injustiça em todas as áreas, em todos os aspectos. É ou não é? Nem lei, nem o que deve ser respeitado não é respeitado. Sim ou não? Sabe o que é uma resposta? E se a gente clamasse? Que às vezes eu grito por tanta coisa, mas não grito por aqueles que precisam de justiça. Amém? Amém, amados? Sabe pelo que você vai gastar a sua voz, pelo que você vai entregar, pelo que você vai levantar o seu clamor. Nossa nação
precisamos clamar para que o reino de justiça venha? É óbvio. Em todas as áreas, em todas. Nossa cidade, nosso estado, nossa nação, em nome de Jesus. Amém, amados? Fala, levanta um clamor, ou quando um pastor, alguém está direcionando, levantar um clamor, então você já vai saber que não é falar, Senhor Jesus. Um clamor é o quê? É grito mesmo, irmão. Amém? Grito, vai, próximo. Aqui é lindo, Provérbios 21, ó. O que tapa o ouvido ao, também clamará e não será ouvido. O clamor do próximo demanda a nossa reciprocidade. Amém, amados? Se alguém está em necessidade, se alguém precisa de algo, se alguém está clamando, nós devemos ser essa resposta. Eu fechei o domingo, tomara que você seja oração na vida de alguém. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Né? Vou contar um caso rápido, posso ou não? Dentro das minhas aventuras, para quem já me conhece, aí eu estou aqui na igreja, chega um irmão ali, que já tinham abordado o outreach, já tinha abordado, já tinha ido algumas vezes resumindo a história. Um irmão em situação de rua e tal, né? E ali me alugando a cabeça, e me testando a paciência, e cheio da razão, e me confrontando, e querendo me ensinar a Bíblia. Né? Quem lida assim com a abordagem de rua, eu gosto muito de fazer evangelismo de rua, então, eu tenho esse imã, né? Os outros vêm nem ligam, nem passa, né? Beleza, é o pastor que está aí. Aí comecei a perguntar umas coisas, começou a ficar brabo, mas é tudo Satanás, minha briga não é contra carne nem sangue. Se Deus já trouxe até aqui, está no meu ambiente. Amém, amados? Trouxe até a porta da igreja. E falando, e contestando, e isso está na Bíblia, porque a Bíblia fala, não está na Bíblia. Deu azar de pegar eu, né, irmão? Aí eu falo texto. Rapaz, tô com a minha Bíblia aqui, com a minha espada. Eu olhei e falei, não está nem completa a tua espada, mas glória a Deus. Como não está completa a minha espada? A Bíblia não é desse tamanho, rapaz. Olha aqui, ó. Falei, então, aqui só tem o Novo Testamento, ó. Eu conheço a Bíblia. Então, quantas páginas tem na Bíblia? Depende da versão da Bíblia. Mas sabe aquele confronto, né? Na verdade, é para me tirar e não ganhar a vida do irmão. E conversando, daí perguntei da mãe, ele falou, minha mãe ora por mim. Falei, ótimo. Então tem mais alguém que está concordando, vamos ganhar essa vida. E ficou ali 40 minutos me enrolando aqui, ainda bem que não tinha aconselhamento ontem, só estava na obra ali com os meninos. Até que uma hora, deixa eu orar por você. Não precisa. Oração, não quero oração, não vai fazer nada. Então beleza, o pessoal da assistência vai te ajudar, vai fazer as coisas, chamamos assistência. O pessoal da assistência atendeu ali, do help, né? Aí eu falei, agora posso orar? Depois a mão, não põe a mão em mim. Ele falou, não, me dá a mão. Aí peguei na mão. Isso aqui, mano. Aí comecei a orar. Aí você sabe como é que foi o fim, né? Me perdoa, cara, desculpa, cara. Escute o clamor dos aflitos. Escute o clamor dos aflitos. Eu sempre falo isso, amados. Se a pessoa vem te atacando, se a pessoa vem te confrontando, a tua briga não é nesse nível de aqui, tua briga é aqui, ó. Amém, amados? Eu só orava, falei, Deus, não deixa endemoniar aqui, que senão vai ficar muita vergonha. Né? E orei, repreendi tudo. Que às vezes acontece também, você põe a mão, e, né? Mas também, foi tranquilo. Eu falei, deixa eu ministrar essa vida, pai. Vocês estão aqui, amados? Foi, chorou no final. Final da história, graças a Deus, foi levado ontem para a clínica. Falou, já fiquei em 4. Falei, então não fuja dessa. É mais uma oportunidade que Deus está te dando. Amém, amados? Foi sendo ministrado, né? O Arão levou, glória a Deus. Não creio que vai ficar lá e que em breve vai vir dar um testemunho aqui, quem crê em nome de Jesus. Né? Um jovem de 32 anos, mas ficava me chamando de menino. Falei, é que você andou em estrada muito esburacada e eu sou crente há muito tempo. Né? Eu sou 13 anos mais velho que ele. Mas parecia que era mais velho que eu, dava para ser quase meu pai. Glória e ajuda. Olha para quem está do seu lado e fala, quer ser mais bonito? Assim, fica perto de Jesus, vai. Amém, amados? Pastor, eu vou ficar mais bonito mesmo? De verdade, porque, né? Alegria do coração formosei o rosto, a Bíblia fala, glória a Deus, né? E Deus vê o interior e não a aparência. Então, amém, amados? Se limpar por dentro vai ficar bom aí em nome de Jesus, né? Mas olha para quem está do seu lado e fala, sua mãe vai continuar te achando bonito. Fala assim, até alguém pode te achar bonito. Fala, né? Isso pode acontecer. Eu tenho a graça de Deus. Minha mãe me acha bonito, minha esposa e a minha sogra. Os 3.
Vamos pro culto aqui, tô acabando. Vai, próximo. Clamor significa, olha que legal, o que significa clamar a Deus? Clamar é a palavra, primeiro é gancho, anzol, a primeira letra, né? Sabe? Aí é ver, olho, daí é as costas da cabeça, que pode demonstrar liderança, pode demonstrar horizonte, pode demonstrar algo profundo, uma cabeça de costas olhando para trás. Tem algumas versões que falam que pode ser até a cabeça de uma agulha, ou seja, um buraco, uma abertura, e depois graça. Então o que é o clamor, pastor? O clamor é a conexão da percepção profunda da graça e da revelação de Deus. Porque se eu estou gritando para Deus, eu estou no meu extremo da minha alma, das coisas que eu estou demandando. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Ou eu estou com uma aflição profunda de algo, e eu estou gritando para Deus. Você sabe que Deus não é surdo. Mas profundamente, você está querendo conectar a algo que vai te trazer graça. Que o Senhor saiba para que você vai clamar em nome de Jesus. E que Ele levante um povo que clama por aquilo que é importante para Ele. Amém, amados? Conseguiu me fazer entender com clamor, sim ou não? Então, às vezes, querido, não sei se você já teve, mas às vezes, né, pastor, quando a gente está em oração, em intercessão, a gente fala, gente, vamos levantar um. Depois de um tempo que as pessoas estão engajadas, que as coisas estão indo, que já passou dos níveis, e a gente vai para o nível de falar, Deus, agora faz prevalecer a nossa voz. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta, tem gente clamando para as trevas ou não? Se você não tem certeza, não foi, eu já fui em show da minha época de quase tudo quanto é coisa que você fala, ruim, todas, desde jovem, sempre gostei de música, então, em todas essas coisas que não servem a Deus. Eu nunca vi nenhum que não tinha grito. Eu nunca vi nenhum que aparece, ou canta que chega a gastar a voz. Amém? Amém, amados? Vai, só para eu fechar, vamos, 2 textos do Novo Testamento. É esse que eu coloquei? Não tem mais um? Volta um, Samuel. Será que não passou um? Depois desse, passa mais um então, deixa eu ver. Não, vai para frente mesmo, isso. Não, para frente mesmo, descendo, isso. Passa mais um então. É o último? Sério? Será que eu tirei um texto? Então tá bom. Vamos lá, não faz mal. No Novo Testamento, a primeira vez que aparece clamor, está em 2 evangelhos. Sabe qual que é o clamor? Crucifica. No momento em que diante do povo e de todos foi apresentado entre Jesus e Barrabás, o povo clamou. Está lá, em 2 evangelhos está escrito. O povo clamou, crucifica. Vocês estão aqui comigo, amados? Cuidado com onde está o teu clamor, que ele pode decidir a história. Amém, amados? E aqui a gente vê em Hebreus, ele citando um texto falando sobre Jesus e como ele passou. Vai. E ele, Jesus, os dias da sua carne, tendo oferecido. Opa! Jesus o quê? Tendo oferecido. Tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aí você sabe do que ele sofreu a morte, mas aqui está dizendo assim, ó, no Getsemane, naquele último momento, Jesus chorou, Jesus clamou, e não clamou pouco, de acordo com o que diz assim, diz o quê? Conforte, Pai, se possível, mas seja feito. Mas ele sabia para quem ele podia clamar. Vocês estão aqui comigo, amados? Você não vai ver o clamor dele para homens, mas você vai ver o clamor para quem pode resolver as coisas. Que o Senhor te direcione nessa estação em que a gente aprendeu tantas coisas sobre oração. E quando chegar o último momento de algo que você precisa, você saiba para quem você vai clamar. Ao invés de gritar reclamando, ao invés de gritar esbravejando, ao invés de gritar porque isso aconteceu, você vai saber. Quem recebe, quem ouve, quem não esquece. O seu clamor. Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. 2 orações. 2 orações não, né? Uma oração e um clamor. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Então vamos, louvor. Quero fazer a primeira oração. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, essa é a melhor hora que você pode fazer isso.
Como assim, pastor? Eu não quero que você mude de religião, não estou falando nada disso, estou falando de você começar um relacionamento com Deus. Ou quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor, quer se realinhar com Deus. Repete comigo essa oração. Declara aí no seu coração, crendo em nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele que declara com seus lábios, crendo no seu coração, será salvo. Vamos orar juntos? Diga assim: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros. E eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem